Mas agora falando de Bruno Henrique, né? O caso do Bruno Henrique, ele foi indiciado na operação, só para não falar errado, da Polícia Federal, a operação, cadê a operação aqui que eu perdi? Estava no ponto, eu perdi. A operação Spot Fixing, por algumas mensagens que ele trocou com o irmão dele, o Vander, prometendo levar um cartão amarelo no jogo contra o Santos no Brasileirão de 2023. O STJD já havia analisado esse caso e acabou arquivando ele, e agora promete reanalisá-lo, porque a Polícia Federal indiciou o Bruno Henrique por um suposto esquema de manipulação, não de resultado, mas de levar um cartão amarelo. O Bruno Henrique ele foi indiciado em 2 artigos, o artigo 200 da Lei Geral do Esporte, por fraudar uma partida, que prevê pena de reclusão de 2 a 6 anos, e também no Código Civil, Código Penal, o 171, o famoso 171, estelionato, que prevê uma pena de 1 a 5 anos de reclusão. Tim, 2 anos depois de vermos vários jogadores serem suspensos por envolvimento com manipulação de resultados de apostas, a gente vê de novo o futebol brasileiro inserido nesse assunto que não deveria ser futebol e acaba virando futebol, e agora com um ídolo da maior torcida do país. É a prova de que as punições lá atrás não foram suficientes? Não, porque, como você bem frisou, o caso foi em 23. Difícil imaginar que alguém vai fazer isso em 24, né? O caso é todas as repercussões possíveis e prováveis até na vida de Paquetá e tal. Isso é um pesadelo para mim, sabe? Porque eu tenho um neto, quase 8 anos agora. Bruno Henrique é ídolo máximo dele. Máximo dele. O pai dele é Flamengo doente. Leva ele para o estádio desde 3 anos de idade. Ele ama, ele canta todas as músicas. Mas ele ama Bruno Henrique mais do que ele ama o próprio Flamengo. Uma vez que ele... É nosso secreto. Ele me falou, vovô, se Bruno Henrique for embora, eu vou torcer para o time dele, né? Então não posso contar isso para o pai dele. O pai dele vai pirar. Em algum momento eu vou ter que tentar explicar se acontecer o que a gente está temendo que vai acontecer. Então, isso aí me pegou muito pessoalmente. Com grande tristeza, a coisa toda me deixa com grande tristeza, porque eu não acredito nesse caso. E outros casos, vamos frisar que Paquetá e tal, todo mundo nesse momento é inocente. Nesse momento. Então, vamos guardar isso na memória. Mas se houve crimes no parte dos jogadores, esses jogadores, não dá para acreditar que isso foi ganância. Eu acho que é uma coisa até mais complicada, que a tentativa de administrar famílias. Porque tantas vezes esses jogadores, a partir de tipo 15 anos, eles estão sustentando muita gente, muitas pessoas. Isso aí é muito complicado. Deve ser muito, muito complicado. Muito complicado. Então, eu vejo isso tipo uma maneira... Vão ajudar. Porque, entrando com a ideia totalmente equivocada, que isso é um crime sem vítima. Eu vou pegar amarelo, eu não estou prejudicando o meu time e tal, é só um amarelo. Esquecendo que quem banca o espetáculo hoje em dia é cada vez mais o site de apostas. E tem outra coisa que eu acho muito deprimente, mas no contexto do Rio de Janeiro. Eu amo minha cidade adotada, a cidade me acolheu e tal, mas o aspecto pior do Rio de Janeiro, um dos aspectos piores, é a mentalidade que eu sou esperto e todo mundo é otário, né? Porque só dá para entrar num esquema disso aí, com essa mentalidade. Eu sou esperto, eu vou pegar amarelo. Os caras são trouxas, são otários mesmo. Não,
Sites de aposta, eles não entram na coisa para perder dinheiro, né? Eles não produzem nada. O que eles vendem, onde eles lucram, é justamente vendendo no aposto. Então, obviamente, eles têm mecanismos para proteger isso aí. Então, para concluir onde eu iniciei, eu acho que é emblemático que esse é um caso de 23, porque não dá para acreditar que a partir de 24 alguém vai ser tão estúpido para fazer isso aí. É importante dizer que é de 2023, mas já é depois da primeira onda, né? Que começou com o Eduardo Bauerman, com o próprio Aleph Manga, dois que inclusive estão jogando já, né? De volta, o Aleph Manga no Avaí e o Bauerman no Pachuca do México. Agora, Andrei, eu me permiti fazer um levantamento reistoquiano, tá? Digamos assim, que foi pegar, assim, supor que... E vai muito ao encontro do que o Tim falou, de que não é uma questão só financeira, apesar de o Bruno Henrique, como muitos outros, certamente sustentar a família desde muito cedo, mas supondo que o Bruno Henrique receba R$1 milhão por mês do Flamengo, tá? O Vander, o irmão dele, e a esposa, companheira dele, eles lucraram com a aposta deles R$1.300. Isso equivale a 1h15 de trabalho do Bruno Henrique pelo Flamengo, mais ou menos, dividindo a quantidade de horas e um mês inteiro, né? Então, é por muito pouco, né? Não é uma questão de dinheiro exatamente, né? Propriamente falando, né, André? Eu acho que não, assim. Eu lembro que esses casos todos me lembram muito uma reportagem que eu participei, mas de forma muito colateral ali, só para ajudar, em 2018, acho que foi 2018, o Fred Justo, o repórter investigativo da Globo, na época, fez uma reportagem sobre casos de manipulação nas divisões inferiores do Campeonato Carioca, se não me engano era a Série C do Rio. E aí eu fui ali para ajudar, ele precisava de mais uma mão, eu estava vago na escala e fui com ele, mas a liderança intelectual toda da reportagem foi dele. E eu fui com ele fazer umas buscas e apreensões, assim, aquelas operações policiais que você bate na casa da pessoa às 6 da manhã, e aí a polícia bate para tentar encontrar alguma coisa. Era alguma coisa envolvendo Barra Mansa, assim, o clube Barra Mansa. E aí eu só lembro que eu fiquei pensando, cara, os caras estão roubando valores ínfimos, assim, e tipo, aí eu fiquei pensando na época, a gente não tinha essa cultura de apostas, isso ainda não tinha chegado no Brasil, eram mais sites gringos. E aí eu ficava, cara, mas são crimes de valores tão irrisórios. Pô, será que isso tem tamanho para, por exemplo, estar no Fantástico? E aí era uma reportagem quase profética do que aconteceria depois, porque uma hora os valores grandes chegaram. E o que está acontecendo hoje é exatamente o que acontecia em 2018. Só que ao invés de ser na terceira divisão, na quarta divisão do Campeonato Carioca, a gente está vendo na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu acho que tem várias questões nesse caso. E é isso que o Deconto falou, assim, não é dinheiro, o Bruno Henrique produz dinheiro, o Bruno Henrique é uma marca gigantesca que produz dinheiro a cada minuto, o Bruno Henrique sentado produz dinheiro. O ponto é, eu acho que não havia, no momento dessas trocas de mensagens, que eu acho que é o que a gente tem mais público, como revelado pelo Fantástico, não havia no Bruno Henrique a compreensão da gravidade da situação com a qual ele estava lidando enquanto ele falava aquilo. E eu acho que isso é verdade para vários jogadores. Eu acho que o Bauerman e o Manga, que foram os primeiros ali, os primeiros que vieram à tona, também acho que não tinham a menor noção do tamanho da encrenca que eles estavam se metendo. Como se for provado que o Paquetá se meteu nesse tipo de coisa, também imagino que seja não porque ele precisava muito fazer dinheiro, ajudar, não tinha outras formas de ajudar um parente, mas porque ele não entendia o tamanho da gravidade da situação. E eu acho que é assim com toda mudança de legislação. Até alguém grande se ferrar numa mudança, em alguma novidade, as pessoas não vão entender que é grave. Eu acho que talvez tenha calhado de ser o Bruno Henrique o primeiro cara gigante, caso se comprove, caso feitas todas as ressalvas que o jornalismo tem que fazer. Acho que vai sobrar para alguém. E eu acho que sobrou para ele. Não acho que seja o único. Me parece, pela naturalidade que o Bruno Henrique trata aquilo naquelas mensagens que a gente tem acesso, me parece que parecia normal para ele, ele não ficou chocado com o que aconteceu, com o pedido e também não pareceu difícil para ele tomar a decisão de ajudar. Então acho que devem existir outros casos, assim, eu imagino que a polícia esteja atrás desse tipo de caso, até o Fantástico revelou muito bem que existem vários sistemas que monitoram apostas feitas de forma incomum, e isso é muito interessante para a gente entender como é que isso funciona. Eu acho que no fim das contas é isso, a gente não viu punições exemplares ainda no momento dessas conversas, mesmo tendo sido depois do Manga e do Bauerman. Eu acho que isso deve parecer para essas pessoas uma coisa menor. E, cara, agora vão começar a ter as punições. E aí cabe a gente acompanhar
outros casos e ver como os jogadores do futuro vão se comportar em coisas desse tipo. É triste, assim. O Bruno Henrique, cara, é um dos maiores ídolos da história de um dos maiores clubes do Brasil. É um cara que tá na história do Flamengo, é um cara que tá na história do futebol brasileiro, e é um cara que daqui a 20 anos, quando a gente for estudar os campeonatos brasileiros, as Libertadores dessa época, a gente vai ter que citar o Bruno Henrique e falar que ele se envolveu nisso, caso seja comprovado. É triste pra caramba, mas eu acho que, enfim, ia sobrar pra alguém, porque não... E pra mim é um caso dele não ter entendido a complexidade da situação que ele estava se metendo quando ele se meteu. E aí alguém vai se ferrar. Tim, eu vou aproveitar a pergunta do Rafael Lucena, que diz o seguinte: isso não é dar uma colher de chá tão grande para os jogadores, ou tratá-los como ingênuos ou burros, né, nas aspas do Rafael Lucena. E aí eu te pergunto, essa ingenuidade ou talvez falta de conhecimento do Bruno Henrique, de tantos outros jogadores, né, sobre esse movimento com apostas, não é também uma questão estrutural do nosso Brasil também, né? Com certeza. Do mundo, mas especialmente no Brasil, né, que o grande historiador Hobsbawm chamou campeão mundial de desigualdade econômica. Você vê isso claramente. Né? Eu sou totalmente a favor de quem fornece o espetáculo ganhe bem por isso. Né? Mas hoje em dia, na sociedade do espetáculo, a quantidade que um jogador top ganha, até no Brasil, é muito, muito, muito grande, como o André falou. Bruno Henrique é um máquina de fazer dinheiro até sentado. O outro lado da coisa é tipo o preço de aluguel é cada vez mais, né? A moradia é cada vez mais caro, os salários são aumentados cada vez menos. Então você tem extremos lá. Você falou, o Eduardo, que isso só representa 1 hora do trabalho de Bruno Henrique, mas tem uma coisa muito humilhante em ele simplesmente dar esse dinheiro para o irmão. Né? Depois do tempo, isso vira humilhante. É difícil sustentar amizades até, quando tem grande diferença econômica. Difícil. Então, através dessa maneira ilegal, é um mecanismo quase do parente estar ganhando o próprio dinheiro, né? Porque ele tem que apostar. Então, psicologicamente, isso muda a coisa. Né? Não é que eu estou te dando de graça. Eu estou te dando uma dica e você agora é com você. Então, eu acho que você fala muito bem, Eduardo, dos problemas estruturais. Eu acho que tudo isso vale muito com um aviso para os clubes que tem que trabalhar nisso. Os clubes têm que frisar a gravidade disso aí. Os clubes têm que frisar, olha, de onde vem esses rios de dinheiro que você ganha? Né? Porque não é da bilheteria, como era antigamente. Né? O futebol muda totalmente financeiramente quando a fonte de renda principal deixa de ser bilheteria, vira outras fontes. Né? De onde vem esses rios de dinheiro que você ganha? Levando em consideração que muitas vezes esses jogadores são tirados do processo formal da educação, tipo 15 anos de idade. Então, eu acho que os clubes têm que tomar a frente no processo de educar os jogadores sobre os perigos desse tipo de negócios. Tim, foi o Nelson Coutro comentou exatamente isso, e até o Diego Ribas fez um vídeo que é muito bom, que fala que é um papel das federações e dos clubes educar os jogadores também, né, sobre isso. E para fechar esse assunto, o Nicolas Braga comenta o seguinte: tem que ter cuidado aí, porque pode se provar que o Bruno Henrique é inocente. Perfeito, a gente fala sobre um jogador que foi indiciado por um suposto envolvimento em caso de apostas. Não tem nada comprovado, tem várias aí passos na justiça para comprovar ou não que o Bruno Henrique se envolveu nesse caso, né? Então, a gente está frisando desde o início que, nesse momento, o Bruno Henrique é inocente, mas Perfeito. A gente também está frisando que tem jogadores comprovados culpados. Então, isso Perfeito. Se eu entendi certo, aquela mensagem lá,
o Diego Ribas, que era Isso. companheiro de Bruno Henrique, acho que Bruno Henrique não sabia. Isso eu entendi certo. Diego, acho que Bruno Henrique não sabia dos perigos desse tipo de coisa. Então, se isso está certo, se eu estou pegando certo, isso é uma declaração muito forte que vem de dentro do vestiário, né? Que alguém que joga no alto nível no Brasil, segundo o Diego Ribas, um cara de grande experiência, acho que não sabia que isso aí não era legal. Que eu acho que uma declaração, se realmente Diego Ribas falou isso, uau, tô muito, uau, não sei como reagir a isso aí. Inclusive, o Assim, Diego tem feito... Não, vai, André, vai. Só para... Eu já tinha visto o vídeo do Diego aqui, passei rapidinho, só para a gente trazer a informação correta. Ele fez um vídeo falando de forma genérica sobre casos desse tipo e dizendo que não sabe, mas ele acha que não sabia. Perfeito, perfeito. E só para fechar esse assunto de vez, também corajoso do Diego, um ex-companheiro do Bruno Henrique, gravar um vídeo sobre esse tema. O Diego tem feito vários vídeos muito legais no Instagram dele sobre o futebol.